Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco e eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia. E quero conversar com você, trabalhadora e trabalhador brasileiro, sobre a importância de a gente apoiar essa luta. Ontem foi um dia muito importante para a Ucrânia. O documentário 20 Dias em Mariupol venceu o Oscar de melhor documentário. Esse documentário mostra os primeiros dias da invasão russa à Ucrânia e o cerco à importante cidade portuária de Mariupol. E o que é interessante? Por um lado, é uma tristeza ver toda a destruição, o assassinato de civis. Por outro lado, ele é muito interessante para mostrar como, por um lado, a Rússia, apesar de dizer que não está atacando civis e tal, massacrou um número que os autores do documentário avaliam que é maior que 25 mil. Mas os estudos das covas coletivas apontam alguma coisa ao redor de 75 mil mortos. E mais 350 mil refugiados que saíram da cidade. Ou seja, os russos praticaram uma limpeza étnica. E no filme era interessante que tinha a filmagem, ela ia ao ar, e aí o governo russo sempre dizia, não, isso daí são atores que estão interpretando essas cenas, e quando estava evidente que na verdade eram os ataques, né, do exército russo que visavam expulsar toda a população da cidade. Tem um segundo fato que eu acho muito importante toda vez que a gente lembra desses 3 meses de limpeza étnica em Mariupol, que é o fato de que a imensa maioria da população ucraniana nessa cidade tinha o russo como língua materna. Então, aquela história que o Putin falou, que essa população ucraniana russófona, né, que fala russo, ela era perseguida dentro da Ucrânia, o caso de Mariupol é muito interessante, porque para a Rússia conseguir tomar a cidade, ela teve que expulsar ou matar todos os seus habitantes. Porque se a população de Mariupol estivesse a favor de se integrar à Rússia, ela receberia as tropas russas com tapetes vermelhos, não é verdade? Então, isso é uma coisa muito importante da gente ressaltar toda vez que a gente fala sobre a batalha por Mariupol. O Oscar, ele também teve outros momentos que se discutiu a política internacional, como foi o caso do diretor do filme Zona de Influência, que também recebeu um Oscar. O diretor é judeu e ele fez questão de criticar o genocídio que o Estado de Israel está promovendo na faixa de Gaza. Em outro momento do Oscar, o dissidente russo Alexei Navalny foi homenageado, e essa homenagem se soma à homenagem que ele recebeu de algo ao redor de 100 mil pessoas dentro da Rússia, que foram em várias cidades colocar flores em memoriais a ele, ou participar do seu funeral. E inclusive num momento desse funeral as pessoas gritaram não à guerra. E é importante lembrar que fazer essa homenagem é um gesto de coragem hoje dentro da Rússia, dada a repressão do regime do Putin. E o que a gente percebe é que uma união da resistência ucraniana com os protestos que tem das nacionalidades oprimidas da Federação Russa, e mais essa população que pode se envolver no movimento anti-guerra dentro da Rússia, pode levar o regime do Putin ao seu fim, né? Que seria objeto de comemoração pela classe trabalhadora em todo o mundo. Bom, o Oscar teve essas coisas interessantes, mas por outro lado, vejam só vocês, o filme que foi o principal premiado é o Oppenheimer, que é um filme que passa o pano para um massacre que ocorreu na cidade de Hiroshima, que foi quando os cientistas americanos, alguns estrangeiros, desenvolveram toda a tecnologia da bomba atômica
E no finalzinho da guerra, quando a Alemanha já tinha perdido a guerra, quando o Japão estava em vias de reconhecer a sua derrota, o governo americano jogou essa bomba sobre Hiroshima, e um dos momentos mais tristes do filme é quando você vê os cientistas comemorando o sucesso daquela bomba que matou só em Hiroshima 120 mil pessoas e depois, 3 dias depois, em Nagasaki, mais 80 mil. Né? Bom, enquanto está tendo essa cerimônia do Oscar, na frente de batalha na Ucrânia, continua essa situação dramática da falta de munições. E a população ucraniana já está começando a ficar irritada com essa novela que ocorre dentro do Congresso dos Estados Unidos, em que um pacote de ajuda à Ucrânia, que seria muito importante para prover essas munições e outros armamentos para a Ucrânia poder se defender, até agora está sendo enrolado e não foi votado. E essa insatisfação da população ucraniana com o governo dos Estados Unidos é o motivo pelo qual a Olena Zelenska, a esposa do presidente ucraniano, não aceitou o convite para ir a Washington e participar do discurso do presidente Biden do Estado da União. Bom, agora a irritação dos ucranianos não é só apenas sobre essa novela americana, mas também vem para mais perto, aqui na Europa, porque o que está acontecendo hoje na Polônia, o bloqueio da fronteira ucraniana, é algo inaceitável. E, infelizmente, até agora o governo polonês não tomou as medidas necessárias para resolver essa questão. Essa questão tem a ver, por um lado, tem os pequenos agricultores que têm seus motivos para estar protestando, né? Tem os grandes agricultores que numa situação ou em outra eles sempre estão de boa, né? E o fato é que a fronteira está bloqueada. Então o governo polonês teria que arrumar uma solução para essa situação, porque quem lidera as manifestações é a extrema-direita. E a gente sabe, a extrema-direita europeia, toda ela, de uma forma ou de outra, está vinculada com Moscou, né, com os interesses da Rússia. Por outro lado, olha que interessante, tem um país que está em alta entre os ucranianos, que é a República Tcheca. Né? O presidente da República Tcheca está fazendo uma vaquinha internacional para comprar 800 mil unidades de munição, 500 mil de calibre 155 milímetros, 300 mil de calibre 122 milímetros, que são super necessárias para a Ucrânia poder se defender. Né? Então, a população ucraniana vê com extremamente simpatia esse gesto que está sendo feito pela República Tcheca. Bom, que mais que é importante a gente dizer aqui? A insatisfação da população ucraniana com o governo dos Estados Unidos também tem a ver com uma visita que o chefe da CIA fez no dia 22 de fevereiro a Kiev. E nessa visita, ele simplesmente defendeu a necessidade de um plano de paz baseado na entrega não apenas dos territórios que os russos já ocupam, mas uma parcela ainda maior, o que causou uma irritação geral entre os militares, entre a cúpula ucraniana. Então isso é mais um fator de insatisfação. A esse gesto da CIA americana se junta o Papa, que resolveu falar que a Ucrânia precisa levantar a bandeira branca, o Erdogan, que se apresentou como um pacificador para ver uma possível negociação entre os dois lados, quando o que hoje a Ucrânia mais precisa é de apoio militar em particular, para poder não apenas se defender, mas expulsar as tropas russas. Vejam só vocês, esses dias, até maio, a OTAN vai estar fazendo um super exercício militar ali na Polônia, ali do lado. E com qualquer 10% de todo o equipamento que está sendo usado lá, isso possibilitaria que a Ucrânia retomasse uma ofensiva e trabalhasse para colocar para fora todas as tropas russas e libertar o seu território. Né? Bom,
mais tem uma notícia, olha só vocês, estão anunciando que os aviões F-16 vão ser entregues à Ucrânia em julho. Quantos? 6. Não vai ser o bastante para resolver nada, né? Mas é um símbolo de que, olha só, você numa guerra sem hegemonia aérea, para você ganhar é muito difícil, né? E os primeiros aviões, 6, vão ser entregues em julho, ou seja, praticamente 2 anos e meio depois do início da agressão russa. Bom, o que mais temos aqui? Nesses dias, na Ucrânia, teve uma questão ligada ao problema de liberdade de imprensa, em particular do jornalismo investigativo. O caso concreto é o seguinte, bom, teve 3 casos desde janeiro, né? Teve o primeiro com o jornalista Yuri Nikolov, depois, em fevereiro, o pessoal que organiza o site Biguzinfo, biguzinfo.info, e agora o jornalista Vitaly Shabunin, do Centro de Ação Anticorrupção, está denunciando um assessor direto do Zelensky, que é um sujeito chamado Oleg Tatarov, de estar fazendo uma perseguição política contra ele. Imagina, está falando que ele evadiu do alistamento militar quando ele se alistou no exército voluntariamente no dia 25 de fevereiro de 2022, ou seja, um dia depois do início da invasão russa. Então essa é uma questão muito importante, porque tenho certeza, a população ucraniana apoia o jornalismo investigativo porque ela quer transparência em todos os negócios do Estado e quer que todos os casos de corrupção sejam denunciados e sejam combatidos. Então fica aqui a nossa mensagem de apoio à liberdade dos jornalistas investigativos. Por fim, gente, na sexta-feira foi o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e aqui é importante a gente fazer uma homenagem às mulheres ucranianas, que estão jogando um papel muito importante não apenas na retaguarda, mas também dentro das Forças Armadas. Hoje, o exército ucraniano tem alguma coisa ao redor de 400 mil soldados, 60 mil deles são mulheres, e 10% delas estão na linha de combate. E a gente sabe, o exército é um ambiente essencialmente masculino. E as mulheres, para poder conquistar as posições, elas têm que se mostrar, em geral, muito mais competentes que os próprios homens. E olha só que interessante, todo esse alistamento ele é voluntário. No momento em que a questão do alistamento está bem problemática dentro da Ucrânia, porque a população desconfia de tratamento privilegiado para alguns, né? Em geral as pessoas das camadas mais altas, ligadas de uma forma ou de outra à oligarquia ucraniana, aos altos postos do governo, e também as pessoas temem que a nova direção do exército ucraniano possa fazer coisas do tipo você se alista, o dia seguinte você já está lá na frente de batalha, sem o treinamento e sem o armamento necessário para poder se defender. Então, por conta disso, o alistamento está ainda uma discussão grande dentro do parlamento ucraniano, com toda essa desconfiança da população. Mas, de qualquer forma, fica aqui a nossa homenagem às mulheres ucranianas que estão na luta nesse Dia Internacional da Mulher. Bom, encerro por aqui. Slava Ukraini, Slava Robitny Chamuklasu Visie Kraiem, glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.